Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, um missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo, missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. Como combater o sofrimento eterno? Caríssimo, eu quero explicar para vocês aqui a teoria e também a prática. E quero que você, tanto nós, possamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer fazer, quer operar em nossas vidas. E eu quero dizer para vocês a primeira coisa. O que é sofrimento? Aqui no nosso dia a dia, quando acontece algo, as pessoas logo reclamam, começam a murmurar. Por exemplo, quebra a unha, solta aquele palavrão. O sol tá quente, desse jeito. Tá calor, desse jeito. Então, eu quero que, muitas das vezes, nós temos reclamado de um sofrimento passageiro que logo cessa, logo acaba, logo tem um fim. Exatamente. E é isso que nós precisamos hoje entender. Hoje, eu quero te trazer uma realidade de um sofrimento que não acaba, que não cessa, que não tem fim. E é sobre isso que eu quero de fato que você hoje possa enxergar, ver com seus próprios olhos algo. Sabemos que Paulo fala que a fé vem daquilo que a gente ouve. Nós sabemos que hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm acreditado na existência do inferno e do Barba Azul. Eu sinto muito dizer, mas você caiu do cavalo, existe sim, é um dogma de fé, nós não podemos refutar, a igreja bateu o martelo e amém. Só isso nós temos que dizer. Mas existe um detalhe que nós aqui precisamos entender. Muitos aí tem algo trazendo para nós, algo que a gente fica imaginando, será que essa pessoa tá bem, tá conscientemente? Presta atenção. As pessoas dizem assim, calma aí, o sofrimento vai passar, vai acabar. Meu irmão, minha irmã, presta atenção numa coisa. O Barba Azul é assim. Você imagine quando acontece algo com você. Um exemplo. Chega ladrões na sua casa. E aí você quer que o ladrão entre e saia. O que você vai fazer? Você vai ficar ali quietinho, fingir que está dormindo. O ladrão ele vai pegar tudo que ele quer e vai embora. Não é isso? Meus irmãos, tem muitas das vezes o Barba Azul tá assim na nossa vida. Ele tá ali quieto. Não é que ele não está agindo. Ele deixou de agir, não. É porque você, infelizmente, tem um olhar que acha que pecado não é mais pecado. E aí, por esse olhar que você tem, ele sabe que ele não vai te perder, você já é todo dele. Entende? O que acontece? As pessoas que estão entrando na casa e viu que você tá ali quietinho, não vai fazer nada demais, não sofre ameaça, ele vai deixar ele ser tranquilo. Ele vai entrar, pegar tudo e vai embora. Percebe-se? Então, o Barba Azul sabe que você não vai fazer nada. O que ele vai fazer? Ele vai entrar na sua vida, fazer o que ele bem quiser e deixar do jeito que você tá. Entende? Só que a gente também percebe, tem muitas pessoas aí trazendo algo adocicado para as pessoas. Tenha calma, paciência, Deus não quer te ver sofrendo. Meu irmão, minha irmã, Deus ele permite o sofrimento para a nossa santificação. Deus sabe que de um mal ele vai tirar um grande bem. E o mal, que é o sofrimento, que é uma provação, é para nós ser lapidado. Percebe-se? Agora, a tentação tem a finalidade de a gente reagir e amar cada vez mais, e que Deus, de fato, enriqueça a nossa alma
para buscar fazer a vontade de Deus. Mas a primeira coisa que eu falei com você aqui é o que tá faltando no nosso meio. Como assim, Wayne? Nós precisamos saber o que é esse sofrimento eterno. E como a gente pode ir, o que vai causar esse sofrimento eterno? Como olhar para lá? Algo chamado pecado. Infelizmente, tem pessoas que têm olhado para o pecado e têm dito que aquilo não é mais pecado. É coisa medieval, da antiguidade. E aí tudo bem, a pessoa estagnou na fé, ou então tá vivendo uma vida de pecado, na vida dupla. E aí não tem essa visão que aquilo é pecado. Percebe-se? Eu quero trazer aqui uma teoria que você já vai lá entender. Eu quero que você entenda que nós temos semelhança com os animais. Vou explicar, são duas coisas. Primeira coisa, ver, desejar. Nós temos essas duas coisas semelhantes aos animais. Nós vemos e desejamos. Só que tem um detalhe. Nós temos uma coisa que os animais não têm, chamado sabedoria. Eu vou trazer isso na prática para que você entenda e eu vou começar já, de fato, a nossa pregação. Você viu ali em uma padaria um belo de um bolo, bonito, lindo. Ó o cheiro, dá um cheiro desse bolo aqui. E aí você sente o cheiro desse bolo. Você viu. O que aconteceu? Você conheceu que aquele bolo é saboroso. Percebeu? Conheceu pelo que aquilo que você viu? Presta atenção, meu irmão. Nós enxergamos. Eu tenho a minha limitação como cego, mas o ouvido, eu ouço. Percebe-se? Eu ouço. Que também pode me levar ao pecado. Quando eu ouço algo, quando eu leio algo através do meu celular, do meu notebook, e assim vai, isso pode me levar a pecar. Então, não pensa aí, eu não vejo, mas eu ouço. Isso também pode levar a pecar. E a gente tem que entender outra coisa. Conhecer. Por exemplo, eu vi. E o animal, ele vê aquele... Digamos assim, o animal vê um pedaço de carne. Ele viu que aquela carne é saborosa. Ele vai comer, ele conheceu. Nós precisamos entender uma coisa, meu irmão. Eu vi, só que eu percebi que aquilo vai me levar a pecar. E aquilo eu reconheço, eu sei que pecado é pecado. Eu reconheço que aquilo eu vou pecar e vai levar para o sofrimento eterno. Então percebe-se que eu vi, eu conheci. Agora, nós temos uma sabedoria. Porque o animal, ele vê, ele quer comer. Só que aí tem um detalhe, meu irmão, que nós precisamos entender. O animal, ele tem uma coisa chamada paixão de querer suprir a sua necessidade. Só que nós temos que entender que paixão, ela é neutra. Como assim, Wayne? Para que você entenda muito bem, de forma clara, tem a paixão boa e a paixão ruim. Entende? Eu vou trazer algo para você aqui na prática, para que você entenda. Vamos aqui entender aqui. A primeira coisa, a ira. Tem a ira boa e a ira ruim. Por exemplo, a ira boa irá contra o Barba Azul. A ira ruim irá contra o vizinho. O próximo. Aquele que está próximo de nós. Vamos lá para outra coisa, pra você entender na melhor. A tristeza. Tem a tristeza boa e a tristeza ruim. A tristeza boa, aquela que eu ofendi a Deus. Que triste porque eu ofendi a Deus. A tristeza ruim, aquela que eu entro em depressão, em síndrome de pânico. Aquilo que eu guardo mágoa dentro do meu coração. Percebe-se agora que ela é neutra? Então, mas só que entenda uma coisa aqui. Para que você entenda isso de fato, algo que como você pode combater. Você imagina que por exemplo aqui. O pessoal do campo vai me entender muito bem essa analogia. Um cavalo. Você tem um cavalo brabo. E esse cavalo brabo, você tentou pegar ele, tentou, não conseguiu. Então, você tá ali retado. Assim,
Vou acabar com a vida desse cavalo. Pá! Vocês entenderam? Dei um tiro nele, morreu. Moço, nós temos que entender uma coisa. O cavalo ele pode trazer benefícios e malefícios. Eu tenho que entender como eu domar ele. Percebes? Por exemplo, eu quero pegar o cavalo. Eu vou pegar milho, levar o que ele come e vou fazendo pra ele um... Aqui, ó. Milho. Ele vai lá, come. Eu chego bem próximo dele devagarzinho. Coloco a corda em seu pescoço. Depois coloco a rédea. E pronto. Então, nós precisamos entender que algo que a gente estamos aqui entendendo é... Nós somos sábios. Vou trazer outra analogia para que fique bem fixado em sua cabeça. Você está doente, você está enfermo. Algo que o animal nunca irá fazer isso. Se você quiser vacinar um cachorro, você tem que amarrar e você tem que tampar a cara dele para ele levar uma injeção. Não é isso? Quem tem gato, cachorro, sabe dessa situação, né? Agora, o ser humano não. Nós somos sábios. Nós sabemos que se a gente levar uma injeção, perfeito? Você sabe que aquela injeção vai trazer aquela dor no início, né? A agulhada, você entendeu muito bem. Mas só que ela vai trazer o alívio da dor. Entende? É isso que a gente agora tá entendendo bem claro. Isso tá ficando claro pra vocês? Vamos lá pra prática, pra que nós possamos entender isso melhor. Então nós temos que ver, conhecer e ser sábio. Meus irmãos, nós temos que entender que aquilo que a gente possa combater é aquilo que tá aqui na nossa cabeça, aquilo que eu vou sempre dizer. Entende? O corpo não peca, é a alma. Agora o corpo pode cooperar para o pecado. Você já viu um cadáver pecando? Não. Por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência mental, eu não sei nem se diz dessa forma, se eu estiver dizendo errado, já peço perdão. Se alguém se sentiu ofendido, já peço perdão. Mas essa pessoa que tem essa limitação, ela, se o cérebro dela não raciocina, entende? O corpo dela não vai cooperar. Percebeu? Entende isso muito bem? Então nós precisamos nos domar. Domar a nossa paixão. Entende? Eu vou trazer algo bem claro aqui pra vocês aqui, para que vocês possam entender. Existem duas coisas que a gente precisa entender aqui. Vamos falar aqui do casamento. E vamos falar fora do casamento. Percebe? Você tá entendendo muito bem? Quando os nossos pais, que somos casados na igreja, se deitam, é algo sagrado, algo santo. Quando o homem se deita com uma mulher e tem a mesma coisa que aquele homem casado tem, aquilo é pecaminoso. Aquilo é uma ofensa a Deus. Percebe-se? É a mesma coisa? É. Faz a mesma coisa, mas só que tem uma consequência diferente. Ele é pecaminoso. Aquele casal que é casado é algo sagrado, é algo santo, que Deus deixou o prazer. Isso é maravilhoso. Entende? Então nós precisamos nos domar. E a gente tem essa graça de nos domar, fazendo mortificação, jejum, sacrifício. Mas a gente tem que entender que tudo começa pelo nosso pensamento, a nossa mentalidade. Como assim, Wayne? Vou te explicar. Você imagina você tá saindo pela rua, você viu um bolo. Entende? Você, meu irmão, tem que fazer o quê, ó? Virar o rosto. O bolo, um exemplo aqui. Valor idiota de Wayne. Aquele bolo vale R$1.000. Você não tem dinheiro, você não tem condições. Você vira o rosto e fala, eu não tenho condições, eu não posso, eu não quero. E segue adiante o caminho. Pronto. Você se domou, você venceu. Percebe-se? Você não alimentou a sua mentalidade, o seu pensamento? Que tudo começa pelo pensar. É o que nós pensamos, é aquilo que está em nossa cabeça. Só que você pode continuar.
Você pegou, viu ali o bolo delicioso, falou assim, meu Deus, que bolo gostoso. É, né? Já tá ali já naquela confeitaria já há 5 dias. Se eu passar a mão, eles não vai nem perceber, né? Não vai ter nem prejuízo porque é ter hoje. Não vendeu? Então, vou lá pegar. Percebe-se? Mas você poderia levar essa paixão só pro lado bom. Como assim, ué? Não. Um exemplo aqui. Não vou. Não tenho condições. Não é meu, não comprei. Não vou pegar e desvio o caminho. Mas aí você começou a dialogar. E nesse diálogo, você agora começou a planejar. Como que você vai conseguir ter esse bolo em suas mãos para saborear. Você planeja, ó, às 10 horas a confeitaria fecha. 11 horas não tem ninguém na rua. Não tem alarme, eu quebro o vidro e passa a mão, sai correndo com o bolo, chega em casa e come. Então tem esse detalhe de você dialogar, planejar e colocar em prática. É algo que cada um de nós possamos decidir. Primeira coisa, meu irmão, você viu, você tem que se domar. Você tem que dizer, eu renuncio, eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso. Entende? Percebe? É uma decisão que você tem que ter. É uma decisão que você tem que tomar. Hoje, agora, imediatamente. Você precisa fazer a vontade de Deus. Você precisa colocar isso em prática. Percebe isso em sua vida? Se deu para entender isso? E aí o que acontece? Veja bem o que acontece. Quando você se doma, Deus vê isso. Deus te enriquece de dons, de virtudes, meu irmão. Então nós precisamos combater. Deus nos deu sabedoria, inteligência. Então a partir de hoje utilize. Faça um jejum. Faça uma penitência. Eu só trouxe aqui a realidade de um bolo. Você pode trazer isso em uma dificuldade que você tem. Qualquer realidade. É esse o caminho, a trajetória. Então não vá dialogar. Não coloque em prática. E não permaneça na prática do pecado. Não faça isso não. Busque fazer a vontade de Deus. Então esse é o segredo. Essa é a regra para você vencer qualquer tipo de sofrimento eterno que nos leva lá para baixo. Sofrimento eterno é lá embaixo, meu irmão, que não acaba. Que dura por todos os séculos dos séculos, por toda a eternidade. Então vamos combater. Vamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas? Amém. Vamos ler um relato aqui que nós retiramos no nosso site, que está na descrição desse vídeo. Também vamos colocar na tela do vídeo a partir de agora. Preste atenção no relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio queria que os penitentes sentissem aversão ao pecado. Alguns de seus rompantes naturalmente chocavam. Poucos, porém, se apercebiam de que não se tratava de expressões de impaciência ou falta de compreensão com os penitentes, mas apenas de exteriorizações quase espontâneas do que experimentava internamente ao ouvir tantas barbaridades cometidas contra Deus. E se usava estes modos duros era para incutir nos penitentes a aversão ao pecado, uma sincera e profunda dor pela ofensa feita a Deus, uma determinação maior de evitar o mal e praticar o bem. E por não levar isto em consideração, alguns sentiram-se no dever de adverti-lo num tom de leve censura, ao que ele, às vezes com a voz embargada pelas lágrimas, explicava: faço-o para o bem deles. Se você soubesse quanto me dói mandar embora alguém, mas é Deus que me ordena a fazê-lo. Eu, pessoalmente, não despeço nem rejeito ninguém. Há outro, do qual sou instrumento inútil, que os chama e os manda embora. Mentalmente, entretanto, os acompanho. Não lhes dou trégua até voltarem.
Outras vezes é mais radical na resposta aos que estranham sua dureza. Como vou oferecer um doce a quem precisa de purgante? Se não faço assim, nunca se convertem. A própria Winovska presenciou uma destas cenas. Enquanto observava a fila das mulheres que aguardavam sua vez, ouviu bater forte a janelinha do confessionário, aos gritos de vá embora, não tenho tempo para você." Padre Pio endereçava estas palavras a uma senhorita loira, que se afastava aos prantos. Desconcertada, Winovska procura o frade porteiro da igreja. Como é possível que ele mande embora os penitentes deste jeito? Suas maneiras são rudes demais. É que, explica ele, cheio de indulgência, o Padre Pio lê as consciências e manda embora as pessoas mal preparadas. E se elas não voltarem mais? Não se preocupe, não as mandaria embora se não soubesse que voltariam depois. Para lavar um coração é necessário uma chuva de lágrimas. Um bom médico não hesita em usar bisturi. Então, esta moça insiste Winovska. Fique tranquila, ela talvez tenha vindo movida pela curiosidade. Com muitas delas acontece assim. Padre Pio o sente. Não quer que venham confessar-se para o ver. Isto não é confissão. Dentro de 2 ou 3 dias, esta moça voltará preparada. O padre certamente já rezou por ela, mas a graça precisa de algum tempo para agir. Conforme o testemunho dos que o conheceram, negava a absolvição mais do que qualquer outro padre, pelo menos 30% dos penitentes. Segundo Belo Castelo, eram mandados embora sem absolvição. Por que fazia isto? Sobretudo pelo perigo das comunhões sacrílegas. De resto, qualquer negligência que significasse desrespeito ao Santíssimo Sacramento era tomada muito a sério. Assim, genuflexões apenas esboçadas, conversas na igreja, visitas rápidas a imagens de santos, com esquecimento do rei, postura desrespeitosa diante do sacrário, eram a seus olhos faltas sérias, pois denotavam ausência de fé e de amor naquele que, por amor, quis tornar-se o divino prisioneiro dos homens.